Um Corpo Sem Dor, e eu vou falar hoje sobre dedo gatilho. Então, quem tem aqueles probleminhas de tentar fechar os dedos e na hora que voltar faz um movimento de gatilho, eu vou falar sobre esse tema. Quando dá esse comprometimento, essa estenose, essa diminuição do canal aqui da nossa mão e apresenta o dedo gatilho. Então, vou pedir para vocês, por favor, compartilhem esse vídeo. Para quem tem dor na mão, às vezes nem sabe o que está acontecendo, acha que é assim mesmo, que o estalo faz parte, que o travamento dos dedos faz parte, esse barulho de gatilho faz parte, e não sabe o que fazer, o que procurar, acha que é cirúrgico, ou acha que é só o trabalho do fisioterapeuta, conservador, não sabe o nível que está desse processo da lesão do dedo gatilho. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vai se beneficiar e que vai ajudar. E vamos pensar nas pessoas que não têm dor. Eu vou falar do dedo gatilho, mas eu vou falar da importância das outras partes no corpo para o dedo gatilho. Não adianta ficar pensando que o dedo gatilho, foi aqui que aconteceu, está tudo bem, e aí esquece do resto do corpo, cotovelo, ombro e cervical, tá? Posicionamentos posturais, tá bom? Então, por favor, compartilhe, façam os seus comentários, que no final dessa live eu vou responder todas as perguntas, tá? Então, vamos lá. Dedo gatilho é um nome mais popular, tenossinovite anquilosante, tá? E aí, você vai sentindo o probleminha nos flexores, você não consegue dobrar o dedo, tá? E aí começa o gatilho. E o porquê que acontece isso? O que é o dedo gatilho? Vocês já devem ter ouvido falar em síndrome do túnel do carpo, né? Aonde os tendões, nervos, tudo passa por túneis. E aonde há compressão desse túnel, acomete o comprometimento aqui do dedo, tá? Por que acontece isso? Nós temos aqui, tipo, umas bainhas que formam aqui na nossa mão. Então, tem embaixo do quinto dedo, do quarto, tem embaixo de todos os dedos. E quando isso aqui é comprimido, diminui o espaço do disco, né? Estenosa, fica bem fechadinho, ele acaba causando um processo inflamatório, tá? E aí começa a dificuldade de fechar e abrir o dedo, e você começa a ter dores na mão, tá certo? Então, por isso que quando começa a surgir a dor nessa região aqui, ó, da sua mão, pode ser o dedo gatilho, tá? Ainda mais se faz o cleque-cleque, a dificuldade de ir e voltar, tá bom? E o que acontece? Tem vários graus, né, do dedo gatilho. O que pode acontecer? Ele pode ir dobrando, o primeiro grau da doença, você pode dobrar e estender, você vai sentir um leve desconforto, não vai ter um gatilho tão significativo, você consegue, mas você percebe que já tem alguma coisa ali esquisita. Nessa hora, é bom você rápido procurar um médico, porque aí dá para evitar o problema, que ele piore, que ele se torne um fator, uma patologia com indicação de cirurgia. Então, você pode pensar em, assim, começou a sentir que o negócio não está indo bem em fechar os dedos, já procure ajuda, tá? Que é muito mais fácil de evitar a cirurgia e você melhorar da sua mão, tá? O tempo é mais curto, você consegue uma melhora. Depois tem a parte que você consegue fechar até a sua mão, só que daí você consegue abrir, mas já forma o gatilho. Você já consegue de uma forma indativa, que você consegue exercer e forma o gatilho, tá? Depois tem a fase que é o seguinte, você vai flexionar a sua mão, vai ficar fechada, só que o que acontece? Você não consegue voltar, você precisa da outra mão para poder voltar o seu dedo, tá? Você não consegue manter a mão aberta por muito tempo, tá bom? Então, são essas fases. E tem a fase que nem com a mão, nem forçando a mão ali, você consegue voltar. Formou uma contratura tão grande aqui embaixo, mas tão grande, que você já não consegue mais voltar o dedo, tá? E aí começa as dores, e aí você não consegue mais. Aí já é um caso muito grave do dedo gatilho, tá bom? Tô vendo aqui, YouTube, Facebook, tá. Então, olha, a partir do momento que tá tendo a tenossinovite,
você já tem que procurar ajuda nesses primeiros sinais, tá bom? Aí, gente, já expliquei os graus para vocês, fiquem de olho, prestem atenção, tá? Primeiros sinais do gatilho, você já vai ao médico, tá bom? É muito, muito importante você imaginar que qualquer sinal que a mão dê, porque a mão tem muita indicação cirúrgica, chega num grau que a fisioterapia, o tratamento conservador, ele não consegue mais concorrer e tem que ir para cirurgia, porque já está num grau muito fibrosado, muito grudado e só mesmo abrindo para poder soltar o gatilho, tá? Então, e os principais fatores, né? O que causa? Por que acontece isso na mão das pessoas? Primeiro, realmente, a ação mecânica, tá? Então, a partir do momento que você tem um trabalho que você faz muito impacto com as suas mãos, muito movimento de apreensão, se você trabalha com muito fechamento da mão, tá? Muitas horas, ou com costura, ou secando o cabelo, né, no salão de cabeleireiro, muita apreensão das mãos, muita tensão, você acaba desenvolvendo o dedo gatilho, tá? E aonde ele pode acontecer? Pode acontecer nas duas mãos? Sim, pode acontecer nas duas mãos. Os principais problemas de você trabalhar muito em fechamento é que você acaba fazendo esse tendão aqui ficar em atrito na polia dele, ali na bainha que ele passa, e aí a dificuldade fica muito grande de você poder movimentar, tá bom? Então, são sobrecargas, excesso de movimentos de fechamento. Você fala, mas eu preciso trabalhar. Não tem jeito, eu preciso trabalhar em fechamento. A minha profissão como fisioterapeuta é puro fechamento das mãos. É ali que a gente faz a massoterapia, a gente manipula os músculos, a gente faz força com os dedos, faz a força com a mão assim também, força demais os flexores. Então, a gente faz muita força. E como que eu faço? Eu tenho que trabalhar, essa é a minha profissão. Eu não posso ficar achando que eu posso não fazer essa atividade física. Então, por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, mostrar vocês a não se afastarem do trabalho de vocês, para evitar o quadro de dor, tá? E aí vocês entenderem o quanto é importante da construção desse corpo sem dor, você ir no passo a passo, você entender o que está acontecendo. A Semana Viver Sem Dor, que a gente começa a semana que vem, eu vou falar sobre vários temas e sobre isso, tá? Para não deixar chegar o seu corpo num limite que ele vai se machucar, tá? Então, se eu não cuidar da minha mão, na minha profissão de fisioterapeuta, pode ter certeza que a chance de eu ter um processo inflamatório na minha mão é muito grande. São horas movendo minha mão em fechamento, com força, movimentos delicados de manipulação. Eu fico muitas horas aqui, assim, ó, manipulando os músculos, muitas vezes aqui. Eu tenho muitos movimentos que eu acabo tendo que fazer uma concha com a mão. Olha como fica em flexão a minha mão, tá? E aí, se eu não cuidar, a chance de eu desenvolver um dedo gatilho é muito grande. Então, esses movimentos de fechamento são muito importantes. Diabetes, alterações de tireoide, afeta muito mais mulheres do que homens. Alterações hormonais podem causar o dedo em gatilho, tá? Tudo isso pode favorecer a formação do dedo em gatilho, tá? Então, principalmente mulheres, depois que tem o neném, também podem desenvolver o dedo em gatilho, pelas alterações hormonais que são causadas no nosso corpo, tá bom? E aí, como que é feito o diagnóstico do dedo em gatilho? O diagnóstico basicamente, quando você chega num ortopedista, num reumatologista, num fisioterapeuta, o mínimo de conhecimento que ele tiver, ele mata a charada do dedo em gatilho. Não tem como ele não matar a charada, tá? Ele vai lá, e você vai lá, o jeito a hora que você explicar para ele, que você dobrar o dele e fazer o cleque para voltar, ou você não conseguir voltar, ele já vai matar a charada, que é um dedo em gatilho, tá bom? E que você tem esse grau do comprometimento do canal, tá? Essa tenossinovite aqui na mão. E aí ele vai recomendar o tratamento. Agora, quando que pede um exame, uma ressonância magnética, quando que ele pede um exame? Ele pede um exame para descartar outras patologias,
para ver como que está a sua mão em relação a outras doenças que podem desenvolver na sua mão, tá? Mas basicamente é uma ressonância magnética, um ultrassom da região, para ver como estão os tecidos. Pode pedir um raio-x, tá? Mas é mais o diagnóstico de fechar, o diagnóstico do dedo em gatilho, com certeza é ali na avaliação, ali no exame clínico, que você vai estar lá na frente do médico, ele vai estar vendo a sua mão, tá? Basicamente é isso. E quais são os principais dedos que acontece o dedo em gatilho? Na maioria das vezes, é esse dedo aqui, o anular aqui, ó, tá? Ele é o mais comprometido, aí o dedo médio e o polegar, tá? São basicamente esses três. Pode acontecer nos outros? Sim, pode acontecer nos outros, tá? Mas normalmente são nesses dedos e pode acontecer nas duas mãos. Por isso é muito importante, gente, cuidem das articulações de vocês. Não fica pensando que é ficar só parada com as mãos, tá? O que sua mão não precisa de cuidados. Imagina se você trabalha digitando muitas horas, ou se você tem um outro trabalho, que a maioria dos trabalhos nós usamos nossas mãos. Agora você imagina se a gente não cuidar das mãos, tá? Vai acabar, imagina quem dirige moto, né? Que fica horas, às vezes, com a mão ali em fechamento, sob tensão, e só fica ali, né, freando, embreagem, como que força esses flexores da mão, e às vezes não sabe nem o que está acontecendo, tá? Então, prestem muita atenção. Aí vamos para o tratamento do dedo gatilho. Gente, quando eu falo de tratamento, vai ser também de acordo com a fase. Lembra que eu falei para vocês? Tem a fase que é só ali, ele mexe, tem uma dor, tem um desconforto, mas ainda não está fazendo um gatilho, tá? É um pré-bloqueio, você sente que não tá legal mais a sua mão, tá? E essa é a fase de você procurar rápido ajuda, tá? O dedo gatilho, quanto antes você correr, pedir ajuda melhor para você, tá? E aí, se tá nessa fase, o médico provavelmente vai te indicar um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta para trabalhar com a sua mão, tá? E muitas vezes eles indicam uma órtese. O que é a órtese? A órtese é aquele aparelho que a gente coloca na mão para imobilizar, tá? A órtese é para imobilizar. Vamos supor, como o meu dedo fica muito fechado, ele vai colocar o imobilizador em extensão, um pouquinho mais de extensão, para poder alongar e descansar o meu dedo nessa posição. Qual que é a diferença, gente, de órtese e prótese? Prótese é quando você substitui um membro. Se eu perco a mão, tá? Ele vai colocar uma prótese de mão, aí isso é prótese. Agora, a órtese é quando você só faz aquele aparelho para imobilizar, aquele material para imobilizar a sua articulação. E normalmente, com o dedo gatilho, já que a gente faz muita flexão, é na extensão, tá? Em alguns casos, quando já tem aqueles nódulos, tem aquele comprometimento maior, o que acontece? Alguns médicos já vão para infiltração. Vai lá e coloca corticoide direto na mão, tá? Vai uma anestesia local e aplica a medicação. Muitos casos melhoram, tá? Se é aquele processo ainda mais inicial, dá para tratar, e aí desativa o gatilho, você vai para a físio também para liberar essa bainha e você consegue seguir a sua vida sem problema nenhum, tá? Mas sempre pensa, se teve um fator de causa e você continuou com esse fator de causa sem cuidar da sua mão, a chance de acontecer de novo pode acontecer, tá? A chance de acontecer de novo é gigante, porque você vai continuar traumatizando aquele tecido, tá? Então, por isso que agora, já no tratamento, eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer para evitar repetir o episódio do dedo gatilho se você já tratou, tá bom? Então, ele pode infiltrar. Existem microcirurgias que ele vai, que o médico entra aqui com os equipamentos, com os aparatos cirúrgicos e também solta o tendão, libera a bainha e você volta a mexer a mão. Mas com certeza também tem que fazer a fisioterapia, você tem que cuidar da sua mão para não aparecer novamente. Porque o grande erro, as pessoas às vezes acham, a cirurgia não foi bem sucedida. A cirurgia foi bem sucedida. Você melhorou temporariamente, mas voltou. Mas o que você fez para evitar que isso voltasse? Isso para dedo gatilho, isso para síndrome do túnel do carpo. Então, o que foi feito para você evitar esse novo episódio?
tá? Então, pensem muito nisso, na prevenção, tá? Então, quando vocês chegam na fisioterapia, vai fazer o laser. Eu gosto muito, né, do laser, para liberação ultrassom, para a mão, para liberar, diminuir o processo inflamatório. O médico pode ser que faça infiltração ou não. Administra antibióticos, anti-inflamatórios, não tem nada de antibiótico. Pode administrar os anti-inflamatórios, corticoides via oral, tudo para ajudar o processo inflamatório e você parar de sentir a sua dor. Mas sempre lembre que é através do movimento que você consegue melhorar. A dor muitas vezes aparece pela manhã, tá? Por que que uma dor, igual na coluna, por que que as dores aparecem, as dores são maiores pela manhã? Porque pela manhã o nosso corpo ele é mais hidratado, tá? Tudo ali começa a gente e não tá usando, o corpo tá ali em repouso. Então aí que acontece, tem a rigidez, né? Tem o repouso da noite e como aquele edema aumentou aquela hidratação das articulações, na hora que a gente vai mexer, é a hora que vem estrela, né? Aí que dói mesmo, tá? Então, principalmente pela manhã, é a maior dor do dedo, de quem tem o dedo gatilho, tá? E aí você tem que ir movendo devagar os seus dedos, se precisar o outro dedo vai ajudar, e você vai conseguindo abrir sua mão. Quando que não tem jeito, quando é indicação cirúrgica mesmo, quando já está em flexão e por nada você consegue estender mais esse dedo, tá? Ou quando mesmo que você está estendendo, ainda com a ajuda da outra mão, que muitas vezes os pacientes chegam no consultório e vão lá com a outra mão para desativar, né? Para poder estender o dedo. Aí também já é cirúrgico. Infelizmente, dedo gatilho tem muita cirurgia. Tá? Eu acho que a maioria acaba indo para a cirurgia, mas isso também porque eu acho que demora procurar ajuda, tá? E por que eu tô aqui falando isso tudo hoje para vocês? Eu quero deixar bem claro, a partir do momento, as pessoas acham que não precisa conhecer o corpo, tá? Eu acho que tudo tinha que ser mostrado desde a infância, desde ali do colégio, não só porque eu quero fazer fisioterapia, porque o médico é médico, porque o nosso corpo é a nossa máquina. Ele é nosso, a gente que vai mover, do jeito que você aprende a dirigir, do jeito que você aprende o seu trabalho, você tem que aprender a lidar com a sua principal máquina, que é o seu corpo, tá? Você fala, mas aí tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício. Gente, tem que fazer o mínimo. O mínimo, você tem que fazer essa estrutura trabalhar direitinho. Tá? As pessoas, foi o que eu estava conversando, né? Diabetes, ela engloba vários problemas no nosso corpo que as pessoas nem imaginam. Inclusive, esses problemas de dedo gatilho, tabagismo, tá? Então, assim, como que a gente cuida disso? Tá? O que eu quero fazer as pessoas pararem de pensar na dor para poder fazer o que precisa e o que gosta. Isso é fácil. Tá? Eu não estou falando assim que é tudo milagroso, que a gente não vai ter problema. Lógico que vai ter. Mas a partir do momento que você aprende a lidar com o seu corpo, que você sabe o mínimo que pode acontecer se não movimentar, pode ter certeza que o caminho é muito mais fácil. A sua vida vive com menos problema. O que as pessoas gastam em médicos, em medicação, em órtese, porque uma não funciona e vai para outra porque está com o dedo em gatilho. O dedo não dobra. Ou porque gosta de bordar, não pode mais, porque faz o gatilho, a pessoa não consegue mais coordenar o movimento e aí começa a dar o problema nas mãos. Tá? As pessoas têm que se afastar da profissão. Nós, fisioterapeutas, se der um dedo gatilho, não tem o que fazer, tem que se afastar. E é o nosso ganha-pão. A gente tem que cuidar do nosso corpo para exercer. Senão, uma hora vai travar. Eu sofri um acidente de patins uns anos atrás e eu tive que ficar 2 meses e meio sem atender. Né? Então, é um comprometimento da minha vida, 2 meses e meio. Nem sempre os pacientes podem me esperar. São pacientes pós-operatórios, são cirúrgicos. Tudo bem, foi um acidente, né? E assim, a maioria podia ser evitado, inclusive o meu. Eu saí com pressa e não peguei meus protetores de mão e fui sem protetor de mão. Eu escorreguei como se estivesse num pátio numa varanda, assim, escorreguei para me segurar, fui segurar com a mão e quebrei. A maioria
90% das lesões do nosso corpo, mesmo por acidente, podiam ser evitadas. Olha o prejuízo que eu tive, gasto com cirurgia, o problema todo que eu tive, isso por um simples acidente. Agora, imagina quando a gente sabe que o nosso trabalho, ou o nosso corpo já deu um sinal, por que eu já não cuidei dele nessa hora, tá bom? Então, gente, muito importante a gente conhecer o corpo, construindo um corpo sem dor. Os programas, os vídeos que eu gravo aqui, é para mostrar para as pessoas a importância de cuidar do nosso corpo. Quem entra lá nas minhas redes sociais, né? Não deixa de entrar e ver os conteúdos, sabe por quê? É lá que eu ensino. E a partir do momento que você aprende a conhecer o seu corpo, pode ter certeza, gente, é o mundo mais fantástico que existe. Quando você vê que funciona, os exercícios simples e bem feitos, que podem ser feitos a qualquer hora, você consegue perceber que assim, você não tem mais que parar de trabalhar pela dor, você se entupir, ter gasto de farmácia para poder aliviar a sua dor, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar agora para vocês o que a gente faz para exercícios para dedos gatilhos. Se você já não está mais tão naquela fase aguda, tá? Não está com uma impossibilidade de movimento, você faça os exercícios, tá? Não tem contraindicação esses exercícios. Você pode até mostrar para o seu médico, para o seu fisioterapeuta de confiança, esses exercícios. Eu tenho certeza, porque é esses exercícios que eu faço com os meus pacientes, tá? Então, é o seguinte, eu sempre gosto do gelo, tá? Você pegar e fazer massagem. Ah, eu faço calor. Não tem problema. Você pode fazer calor, tá? Porque o gelo, ele é um anti-inflamatório, o calor também, mas o gelo é um anti-inflamatório que você pode fazer no local para diminuir o processo inflamatório. O calor, você pode fazer um outro momento do dia para soltar a musculatura, tá? E aí você consegue, de manhã também, se você quiser fazer o calor para ir soltando a sua mão, você mover um pouquinho os seus dedos, sempre, ó, aqui em abertura. Lembra que eu falei para vocês que eu não quero nada em fechamento. Você trabalhar a abertura, tá? Para você poder trabalhar direitinho ali essa tenossinovite estenosante, tá? E você poder trabalhar, ó, em abertura. Você colocar o calor de manhã e depois você pode fazer um gelo, tá? Você pode impedir ali o processo inflamatório da sua mão, tá? O gelo e o calor. O uso de órtese para descansar esse dedo em extensão, tá? Essa órtese tem que ser o seu fisioterapeuta avaliando você ou seu médico vendo você para descansar em extensão, tá bom? Eu vou abaixar aqui a minha câmera para mostrar para vocês os exercícios que eu gosto para dedo gatilho, tá? Eu vou abaixar aqui um pouquinho, ó. Eu vou botar minha mão aqui, deixa eu tirar meu caderno daqui, ó. Eu vou botar minha mão aqui e vou mostrar o exercício para vocês. Vamos pensar que eu tô aqui com a minha mão esquerda e tô com a tenossinovite aqui, desse dedo aqui, que a maioria acontece nesse, tá? Então, vou botar minha mão aqui, é o quarto dedo da nossa mão. Então, olha, o que eu vou fazer? O problema tá nele? Eu vou elevar um dedo e com a outra mão eu vou forçar um pouquinho mais. E vou forçar a extensão. Não é para empurrar minha mão aqui para baixo, tá? Eu vou empurrar o quinto dedo, o dedinho lá para cima, tá? E vou manter. Pode manter uns 10 segundinhos, sentindo ele alongar. Respeite o seu limite. Ó, você pode pegar assim, você pode levar ele aqui e levar lá para cima. Ah, mas se é nesse dedo, gente, tem grupos musculares que pega mais de um. Você pode mexer o vizinho para chegar no outro também, tá? Aí você volta. Aí vai lá e pega o dedo que você também sente o gatilho e fica. Tá? E fica com a mão ali em cima. Repara. Fica bem com o dedo bem puxadinho, sentindo alongar essa região aqui, olha, tá? Ó, e deixa o dedo lá para cima. Ó. Alonga bem. E volta.
o dedo médio. Ah, só sento no anelar. Não importa, você vai passar por todos. Lembra que você não pode ficar pensando só no local da sua dor. E volta. O indicador. Leva bem lá para cima. Mantém. E volta. E o polegar. Tá bom? E mantém e deixa uns 10 segundinhos. Isso você pode fazer só porque tem um dedo gatilho? Não, você pode fazer sempre que você quiser, se você trabalha com a mão muito em fechamento, tá? Aí, olha, deixei minha mão aqui e agora eu vou fazer o quê? A abertura de todos os dedos, ó. Minha palma da mão tá lá encostada e vou abrir todos os meus dedos e volto. Ó, deixo ali, ó. Puxo meus dedos para cima com a palma da mão bem encostada e volto. Estendo e volto. Vamos lá para cima. Cuidado para não estender punho, não subir punho, ó. Meu punho tá bem posicionadinho aqui, ó. Vou lá e volto. Ó. Estendo e volto. Sobe. E volta. Sobe. E volta. Ó, palma da mão. Eu vou estender e vou voltar. Tá bom? Esses dois exercícios são muito bons, porque como tá em flexão, você vai trabalhar com a extensão, tá? E, gente, olha, eu fiz só um pouquinho, só para demonstrar para vocês, e eu sinto que eu alonguei a minha palma da mão, tá bom? Que eu alonguei os meus flexores, o que faz esse movimento. Carla, posso apertar bolinha? De maneira alguma. Esqueçam bolinha. Bolinha não é para apertar, a gente já vive em fechamento, a não ser... isso é outra história, mas assim, gente, não apertem bolinha, tá bom? Até pessoas, né, que às vezes têm o padrão flexor da mão, por um problema, o padrão flexor é aquele padrão assim, né, quando tem um derrame, um AVC, você acha que isso daqui, o paciente já tá com a mão aqui, você vai dar mais bolinha para apertar? Isso não existe mais, gente, tá? É abrir a mão, tá bom? Com qualidade de movimento. Se tá com uma fraqueza, aí é outra coisa, a gente vai trabalhar, mas de uma outra maneira, tá bom? Mas com qualidade, com pinça, com delicadeza. Não fiquem apertando bolinha, tá? Não apertem ainda mais em dedo gatilho, você vai forçar mais ainda, você vai ficar ali forçando o que os flexores mais estão pedindo para não fazer, tá bom? Fortalecer extensores, quando já tá numa fase mais avançadinha, né? E você precisa fortalecer, mas não é mais o de fechar a mão, é o de abrir. Você pega um elástico, esses de dinheiro, você coloca nos dedos e força a abrir. Precisa fechar? Pode fechar, mas fica um tempinho e começa a deixar os músculos, as articulações entenderem o movimento, ó. E outra coisa, cuidado com o punho. Vocês viram que eu não tô com o punho aqui. Eu tô com o punho neutro. Eu só tô querendo trabalhar com os extensores aqui, ó, da minha mão. Não com os extensores de punho agora, tá? Aqui, ó, e vai forçar. Tá bom? Pode colocar aqui, ó. Ó, não fica aqui, fica com o punho neutro e abre, fecha. Tá vendo? Na hora que eu tô fechando, eu controlo o fechamento. Eu não pego e deixo vencer a força. Ó, abre e fecha. Abro e fecho. Ó, abro e fecho. Abro e fecho. Gente, esses detalhes de punho é muito. Você tá na academia, tá fazendo qualquer coisa, tá segurando uma barra. Percebe se vocês estão segurando a barra assim? Não estão segurando a barra assim? Cada articulação tem sua função. Por isso que procurem bons profissionais.
para atividade física personal, que corrijam, que te cobre. No começo é chato, que tudo vai te corrigir, você acha que você está fazendo tudo errado. Mas depois que você aprende o correto, você ganha mais força, você ganha mais mobilidade, movimento com qualidade, tá bom? É a postura dinâmica, é a postura em movimento que você tem que aprender a ter, tá bom? Ó, aqui e volta. Abre e volta. Abre e volta, tá? Outro exercício que eu gosto muito, que é só de mobilização. Você vai pegar teus braços, vai colocar aqui, ó, e seus dedos vão forçar, tá? Vamos pensar, nesse caso, se eu tô com o dedo gatilho da mão direita, tá? Eu vou lá, ó, e empurro com a outra mão. Percebam se vocês têm cuidado com os cotovelos, hein? Não é para mexer cotovelo, ó. Aqui, ó, e aqui. Você força mais a mão que tá com gatilho, você vai forçar mais para ela ir para trás, ó. E a outra você só mobiliza e não volta muito, ó. Aqui e aqui. Empurra. Aqui tá com gatilho e dá uma balançadinha para outro lado. Por quê? Para o músculo começar a trabalhar, o tendão ir lá trabalhando, tá? Ó. Porque o músculo que direciona o tendão também, o tendão ele não tem a elasticidade, ele é mais ali, ele é do tamanho dele, mas ele não muda o tamanho dele. O músculo sim, e volta. Ó. Aqui e volta. Aqui e volta, tá? Então, esse exercício também é muito bem-vindo. E aquele normalzinho de, ó, abre, dedo médio, indicador, polegar, tá? Ó, eu vou abrir o indicador, anelar, médio, indicador, polegar. Dedinho, anelar, o médio, e deixando junto e o polegar. Tá vendo? E aí você consegue trabalhando com sua mão. Quem fez agora comigo, eu tenho certeza que sentiu mexer na palma da mão, tá? Você vai liberando. Se tem aqui muita aderência, você pode soltar. Não faz muita pressão, gente. O nosso corpo não precisa de força para liberar músculo, liberar tecido de aderência. Você pode ir devagar, ó. Tá bom? Você pode ir devagar. Você vai fazendo massagem em cada ponto. Aqui, ó, entre essa falange aqui do dedo e essa parte aqui da palma da mão. E você vai liberando devagarzinho. E com movimentos delicados. Trabalhe sempre com amorosidade com o corpo. Tá? Eu falo que a gente tem que ter muito amor e respeito com o nosso corpo. Tá? Porque ele sente o que a gente faz com ele. Por isso que ele reage com dor, com contraturas, com processos inflamatórios. Ele fala, olha, para que tá me machucando. É isso que quando acontece esses problemas, e a gente tem que escutar o nosso corpo, tá bom? Ó. E vai liberando. Tá? E toda a articulação, aonde você sentir que tá o problema. E pode liberar a palma da mão, massageando, tá? E se tiver uma outra pessoa para fazer, melhor ainda, né? A gente só fica ali deitado e a pessoa mexendo. Agora eu quero falar o mais importante. Como eu sempre falo nos vídeos, o problema foi a mão. A causa pode ser, a causa original pode ser em outro lugar. Agora vocês imaginam uma coisa. Vamos pensar que eu tô com uma dor no meu ombro e eu tô com uma certa limitação de movimento. Aí eu já, como dor de barriga, eu tô com uma dor no ombro, eu posso prender um pouquinho mais desse lado do meu pescoço, que começa a querer proteger o ombro. Só que eu tenho que trabalhar, eu tenho que focar no que eu tô fazendo e começo a mudar o padrão todo do meu membro superior, do meu cotovelo, da minha mão. E aí, como eu tô com o ombro aqui, para eu poupar meu ombro, eu posso acabar sobrecarregando a minha mão, porque eu tenho que adaptar meu movimento, porque tá doendo, tal, não sei o quê. E aí, acabo sobrecarregando a minha mão.
Vocês podem imaginar que isso pode acontecer? Por um problema em um outro lugar, você sofrer as consequências num outro lugar do seu corpo e você não conseguir mais relacionar. Aí você foi lá, melhorou do ombro, foi lá e surgiu o problema da mão. Problemas compensatórios, né? Que às vezes por isso que a gente fala, foi lá, fez a cirurgia. Quantas vezes a gente escuta isso? A cirurgia não funcionou. Não é assim. Tá? Então, se eu tô com problema na cervical, às vezes eu mudo meu padrão. Quantas pessoas com problema na cervical acabam subindo mais o ombro porque tem dor ou não consegue virar a cabeça? Gente, a raiz nervosa, quem dá informação para o movimento é a raiz nervosa. A informação tá lá. Então, você imagina se eu tô com dor no pescoço, se não pode comprometer um braço. Vocês estão entendendo da importância da construção de um corpo sem dor? Aí na parte eu me garanto demais na parte musculoesquelética, tá? De falar para vocês a importância da construção do seu corpo sem dor para você viver uma vida sem dor, tá? Então eu vou mostrar um exercício só para vocês que eu acho muito importante, um exercício simples. Lá no meu canal tem muitos desses dos plexos braquiais para vocês. O que é o plexo braquial? O plexo braquial é toda a raiz nervosa que sai do pescoço, dessa região aqui, e vai para os seus membros superiores. Eu vou mostrar só um para vocês, mais dirigido para o gatilho, tá? E é simples, tá? Super simples. Você vai pegar, virar a palma da mão para você, você vai olhar para a palma da sua mão, a ponta dos dedos vai virar para você, você vai virar assim. Tem gente que vai sentir choque, vai sentir doer, vai sentir formigamento, ó. Isso é estímulo da dor de um nervo. E volta. Vira e volta. Eu estou mexendo com a inervação que sai do meu pescoço e vai para a minha mão, e a informação que sai da minha mão e vai para o meu pescoço. E volta. Eu estou com o meu punho, ó, bem puxado, bem estendido, ó. Vem e volta. Olho e volta. Tá bom? Ó, viro aqui, volta. Lá, volta. Vira e volta, tá bom? Tem vários exercícios para o plexo, tá? Para síndrome do túnel do carpo, você poder fazer exercício e você coordenar o movimento para melhorar isso. Lá tem vários vídeos para vocês, tá? Se inscrevam lá, tá lá gratuito para vocês, tá bom? Esses foram os exercícios que eu quis mostrar para vocês do dedo em gatilho, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa para vocês, que eu não gosto de esquecer nada, porque como eu quero passar muita informação, mas sem cansar, Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Então, se vier ali no seu exame, né, do dedo em gatilho, tenossinovite, estenosante dos flexores, é o dedo gatilho. Não se assuste com o nome, tá? Não se assuste com o nome. É estenosante. No começo desse vídeo, gente, eu fiquei falando anquilosante, que é tanto vídeo que eu gravo, tá? É estenosante, tá bom? Então, vou liberar para as perguntas, você está aqui. Quem tiver pergunta para fazer, pode fazer. E eu já respondo. Aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Gente, a partir da semana que vem, vai começar o nosso trabalho do Construindo um Corpo Sem Dor, tá? Então, eu quero que faça, estou vendo aqui, se tem a pergunta aqui, olha, deixa eu ver. Boa noite, a Elza. Adoro o seu trabalho. Boa noite, Carla. Adoro o seu trabalho na medida do possível. Faço os exercícios. Por favor, se puder me responder. Eu uso cartilagem UC2. Qual que é a pergunta? Elza, eu não vi a sua pergunta. Só estou vendo aqui. Se puder me responder, eu uso cartilagem C2. É o nome da medicação? Me responde. Deixa eu ver aqui. Aqui, é o que você me diz sobre isso, resolve ou não? Gente, suplementos de cartilagem, nossa,
é um tema tão complicado, porque cartilagem, ele pode até ajudar alguma coisa, mas cartilagem, quando ela está muito comprometida, é difícil regenerar sim, tá? A gente fala que cicatriza, forma um tecido ali de cicatrização e não... Tem muitos médicos, reumatologistas, ortopedistas que recomendam. O uso tem que ser feito com orientação médica, não tomem remédio, vitaminas, sem uma orientação médica, tá, gente? Que existe a doença de hipervitaminose, tá? Muito cuidado, tá? Então, assim, tomar medicação de cartilagem tem que ser muito bem recomendado, tá? As evidências são muito maiores para o alívio das dores do que refazer uma cartilagem, tá? Então, assim, é muito complicado mexer com cartilagem, tá? Eu tenho uma lesão de cartilagem grave, também eu tive um problema na minha adolescência e ela tá lá, ela morreu. Eu sinto dor? Não. Por que eu não sinto dor? Porque eu aprendi como, claro, graças a Deus eu estava na profissão certa até para cuidar do meu corpo quando essas coisas aconteceram comigo. Eu consegui a lidar com as outras articulações do meu corpo e a trabalhar com os meus músculos e com as minhas articulações de uma maneira bem assim, o simples bem feito, sem os excessos. Então eu consigo não sentir dor no meu joelho, porque eu consegui aprender a construir o meu corpo novamente. Sendo que eu tenho a morte ali da minha cartilagem, um pouco de osso, e eu consegui reverter esse quadro, tá? Então, é assim, para artrose, talvez alivie um pouco a dor, mas ainda não tem nenhuma comprovação que refaz cartilagem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem umas que estão mais para baixo aqui. E que mais? Aqui, ó, peraí. A Marina Schlock. Boa noite. Eu tenho dores muito fortes no ombro, não posso erguer o braço. Marina, então, se você está com muita dor no braço, você tem que pensar primeiro realmente fazer um diagnóstico, procurar uma ajuda médica para saber exatamente o que você tem, né? Saber exatamente o que está acontecendo com você. Só que assim, gente, às vezes o problema está aqui no ombro, só que assim, eu vou falar para vocês, 80% dos meus pacientes que têm problema no ombro, eu começo a liberar pelo pescoço, tá? Porque foi o que eu acabei de explicar para vocês. A gente começa, se essa articulação aqui está muito complicada de mover, você tem que começar a mobilizar pelo pescoço, trabalhar com o pescoço. Com o ombro, você mexe a sua escápula, aquela asa ali atrás, e começa a soltar essa articulação. Se você já não está conseguindo nem erguer mais o seu braço, você tem que começar muito devagarzinho, tá? E o ideal é você procurar o médico, fazer o diagnóstico, tratar direitinho, tá? E depois disso, você fazer exercícios para isso nunca mais acontecer. Tá? Eu não sei se você está com uma síndrome do ombro congelado, se é uma tendinite. Então, é assim, muito importante fazer um diagnóstico, isso é fato, tá? E depois você vai trabalhando. Se você está com dor no ombro, não deixe de mexer cervical, cotovelo, punimão, mexa nas articulações adjacentes, mas vai ao médico e faça esse diagnóstico, para daí aos poucos você ir liberando aí esse ombro e fazer o tratamento certinho, tá bom? A Verônica, tem uma artrite no dedo da mão. Verônica, a artrite é um processo inflamatório. Aí que eu te pergunto, por que da artrite? Né? Qual é o fator, a causa disso tudo? Isso tudo só está sendo a consequência de alguma coisa que aconteceu ou tem que ser investigado. E a única coisa que eu posso falar para você, não exatamente é o repouso absoluto, tá? Então, se você está com uma artrite, você está com esses... É muito sutil, eu já ensinei, vê lá depois os exercícios que eu tenho no canal, tá? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Como liberar devagar as articulações com artrite, tá?
Porque a partir do momento que o processo é inflamatório, uma coisa é artrose, outra coisa é artrite. Semana que vem eu vou falar sobre isso, artrite e artrose, tá? Você tem que mobilizar, mas de uma maneira assim, é o simples, bem feito. Com cuidado, com delicadeza aí com o seu corpo, tá bom? A Maria José Pedrosa, graças a Deus lhe achei. Muito obrigada, estou lhe seguindo. Ah, obrigada, Maria José, muito obrigada. Tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Registrem o que eu vou falar para vocês. Eu sou fisioterapeuta, especializada em dor crônica, em ortopedia, trabalho com reumatologistas. Minha vida é lidar com dor, tá? De diferentes origens. Só que a única coisa que eu mais aprendi com o meu próprio corpo, que eu aprendi com os meus pacientes de consultório, podem ter certeza, se vocês forem procurar ajuda médica e só ficar ali no local da dor, a chance disso não melhorar e não passar ou voltar, ter um alívio ali instantâneo, se você não pensar e que seu corpo é movimento, qualquer movimento, imagina que eu vou falar para quem não está conseguindo levantar o braço, forçar a levantar o braço. Não é isso. Não é isso. Você tem que ir construindo ali os seus movimentos. E aí você consegue a vida livre das dores, tá? E assim, às vezes as coisas não são tão imediatas do jeito que a gente gostaria, do jeito que tá com dor no estômago e tomou remédio para o estômago e passou. Então tenha paciência com o corpo de vocês. Persista no alívio dessa dor, através do simples bem feito. 1% a cada dia. Hoje você avança um pouquinho. Esse bloqueio no ombro, se você começar a pensar em mexer o pescoço, eu não sei a origem, tá? Só estou sabendo que você não está conseguindo levantar o braço, mas se você começar a pensar em fazer exercícios do pescoço, vê lá no meu canal. Se você pensar no cotovelo e tentando soltar as suas articulações, entender o que está acontecendo, você vai caminhando para melhora, tá? A ideia, assim, existe as cirurgias, não sou contra a cirurgia, não, graças a Deus elas existem, mas não se rendam assim, tá? Isso, assim, é a solução do extremo, tá? E assim, sempre escuta o que o médico está te falando, tentem a reabilitação, não cheguem à cirurgia. Os pacientes ficam temerosos depois, né? A gente tem que trabalhar não só com a dor do paciente, mas a confiança naquele paciente que ele não vai ter mais dor. Isso a cirurgia não dá. Isso a cirurgia não dá. Isso quem dá, eu só dou a portinha de entrada para vocês e vocês, eu falo para os meus pacientes, e você que vai saber se você entra na melhora da sua dor ou não. Eu pego na mão do paciente e falo assim, olha, agora eu te trouxe até aqui. Agora é com você. Eu vou estar sempre aqui quando você precisar. Mas a construção do seu corpo sem dor é sua. É sua. É duro muitas vezes o paciente escutar isso. Ele fica temeroso. Ele é temeroso. Depois que ele vê que ele pode e que cuidar do corpo dele com um movimento simples, bem feito, ele segue a vida dele. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. Senti diferença nas mãos, tá vendo, gente? Eu tenho certeza. É o simples bem feito. A Heloísa Barbosa, eu tenho os dedos da mão direita atrofiados. Obrigado pelos exercícios. Para artrite, este é bom. Boa noite. Gente, é isso mesmo. Tem um atrofiado. Gente, eu tenho certeza, né, Heloísa? Depois você escreve para mim. Isso começou de um dia para o outro? Isso não começou, de repente atrofiou seus músculos. Não é verdade? E às vezes a gente acha que vai passar, como muita coisa passa, né? Muita coisa passa. Depois escreve para mim. Verônica, é bom sim para artrite. Sempre devagar. O elástico de abrir a mão, para quem tem artrite, pega leve ainda, tá? Não força processos inflamados, tá? Esse do elástico de abrir, por isso que eu fui fazendo em escala de exercício. Vai mais devagar, tá? Vai mais devagar. Eu tenho os dedos da mão direita atrofiados. Muito obrigada pela atenção. Imagina, Elza. Também estou com dor no ombro, só consigo dormir com ele espichado. Gente, olha que dó. Tá? E daqui a pouco as pessoas estão fazendo, sei lá, malabarismo para conseguir se livrar das dores.
Sabe quando a gente tem, sabe quando você tem não sei, um armário na sua casa que só você sabe fazer como ele fecha, porque ele tá com tanto problema, mas você fala assim, mas se eu puxar a porta para cima e fechar, ele funciona assim. As pessoas estão criando compensações para executar. Só que assim, vai chegar uma hora que você levantar a porta para ela fechar, sabe carro antigo que a gente fala, não, deixa que eu sei fazer aqui ele funcionar, você vira essa chave, pega aqui, pula aqui, faz aqui, ele liga, sabe? O corpo vai criando adaptações. Só que uma coisa, uma hora, uma não vai poder ajudar a outra, né? Você vê, né? A Heloísa também tá com a dor no ombro, também, tá com dor na mão. Então, qual será a origem disso daí? Será que a gente tem que botar esse corpo todo para funcionar? Porque a gente pode estar com dor no ombro, numa mão, mas a gente tem uma equipe de outras articulações, de outras estruturas para ajudar nesse movimento. Pessoal, não deixem de assistir a Semana Viver Sem Dor. É um aquecimento, tá? A gente vai ter a sessão de aquecimento da Semana Viver Sem Dor, que vai ser 10 lives seguidas, 2 semanas, e na terceira semana vai ser a Semana Viver Sem Dor. Então, vai ser assim, você imagina que essas últimas 2 semanas agora, a última semana de julho, 1ª de agosto, vão ser muito legais, com temas super interessantes. Eu só tenho dor no ombro, só vou assistir ombro. Não faça isso. Tenta entender o seu corpo como um todo. Tenta entender estão colocando aí, olha, na segunda-feira vai ser da dor do nervo ciático, tá? E você acha que o nervo ciático não tem a ver, talvez, com a dor na planta do pé? Com desequilíbrio de quadril? Né? Então, gente, eu fico tão feliz de poder mostrar isso para vocês, como fisioterapeuta, que eu mostro dentro de um consultório, de um atendimento domiciliar, como que a gente consegue fazer isso. Então, não perca o aquecimento da Semana Viver Sem Dor, semana que vem a outra, e depois a Semana Viver Sem Dor. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero ter ajudado vocês. O que eu vou pedir, por favor, se vocês gostaram, se ajudou vocês hoje, dê um like aqui embaixo para mim, é muito importante. Tá? Esse daqui é o meu trabalho, esse like não é só para eu ficar feliz que vocês estão vendo, lógico que é para saber quantas pessoas eu consigo ajudar, mas esse é um instrumento do nosso trabalho, tá bom? Aqui, para quem trabalha com a mídia, com as redes sociais, dê um like aqui embaixo para mim, até para eu saber como que você se sentiu. Faça o seu comentário, gostei, fiz e senti dor, não consegui fazer, tá? Fiquei com medo, porque as pessoas têm medo de se mover. As pessoas paralisam diante da dor, tá bom? Me inscrevam e, por favor, compartilhem. Compartilhem com as suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá bom? Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar de você ter ajudado alguém, igual eu tô aqui hoje. A gente está aqui falando sobre o tema e eu te ajudei. Pensa nisso.